Olá, todo mundo! Uma hora ou outra precisa de um conselho, né? De uma direção. Mas onde é que a gente encontra a sabedoria mais confiável? Hoje a gente vai fundo em uma perspectiva teológica bem particular que responde a essa pergunta de um jeito, olha, muito direto. Pensa bem, seja para uma decisão enorme na carreira ou para um dilema pessoal, a primeira pergunta que bate é: e agora? Com quem eu falo? A gente costuma recorrer à família, aos amigos, talvez a especialistas. A questão é: de onde vem o melhor conselho de todos? E é exatamente aqui que a coisa fica interessante. A fonte que a gente vai analisar hoje não faz uma pergunta genérica. Ela vai direto num ponto bem específico e, vamos dizer, provocador. Do ponto de vista bíblico, é certo pedir conselhos para quem não tem a mesma fé? É essa a pergunta que a gente vai destrinchar hoje. Para a gente entender como se chega nessa conclusão, vamos seguir um roteiro bem claro. A gente começa com a base bíblica, lá no Salmo 1. Depois passa pela ideia dos 3 graus da impiedade. Em seguida, vamos explorar a afirmação de que o cristianismo seria a única fonte da verdade, o que acaba colocando todo o resto num lugar de incerteza. Ok, então tudo começa no Salmo 1. Vamos dar uma olhada em como esse texto é usado como a pedra fundamental, a base para toda essa linha de raciocínio sobre de quem a gente deveria ou não aceitar um conselho. A ideia aqui é que a escritura funciona como uma espécie de bússola moral, sabe? A única direção que seria realmente confiável. Sem ela, o risco de se perder no caminho seria constante. E aqui está o versículo central de tudo. O salmo começa prometendo felicidade, a bem-aventurança, mas com uma condição bem clara: não seguir o conselho dos ímpios. A verdadeira alegria, de acordo com o texto, viria de meditar na lei do Senhor. É a partir daqui que todo o argumento se desenrola. O teólogo Alan Harman, que é citado na fonte, vai ainda mais fundo nessa ideia. Para ele, a pessoa justa é aquela que decide, conscientemente, não enxergar os ímpios como uma fonte de sabedoria. Ou seja, a separação é total, nos caminhos que se segue, nas companhias que se tem e, o mais importante aqui, nas fontes de conselho. Agora, essa ideia de separação não é vista como uma coisa parada, estática. Pelo contrário, a fonte descreve uma espécie de ladeira escorregadia, com 3 passos que, pouco a pouco, afastariam a pessoa de Deus. O teólogo Derek Kidner descreve essa progressão em 3 etapas. Tudo começa com algo que parece passivo, só aceitar um conselho. Depois, isso evolui para uma participação mais ativa nos costumes. E, por fim, chega na adoção da atitude de zombaria. Segundo essa visão, é um caminho de se conformar cada vez mais com o mundo. E aqui fica o alerta final sobre essa progressão. De acordo com Kidner, chegar nesse estágio dos zombadores é o mais perigoso de todos, porque seria o ponto mais longe do arrependimento. Isso só mostra o quão sério esse caminho é considerado. Mas, olha, essa discussão toda sobre conselhos vai além do comportamento do dia a dia. Ela acaba levando a gente para uma questão muito mais profunda, uma afirmação filosófica sobre a própria natureza da verdade. O argumento aqui é que a única cosmovisão, a única forma de ver o mundo que seria verdadeira é a cristã. Toda a realidade, todo o conhecimento, segundo essa perspectiva, precisa ser interpretado através dessa lente. Não existiriam verdades neutras ou independentes. E essa ideia é levada até as últimas consequências. O teólogo Vincent Chung argumenta que, já que toda a sabedoria pertence a Cristo, até o conhecimento mais básico que a gente possa imaginar, tipo 1 mais 1 é igual a 2, quando uma pessoa que não é cristã entende isso, é como se fosse um empréstimo da cosmovisão cristã e não algo que veio de fora dela. E isso leva a uma conclusão, assim, bem direta e forte. Se toda a verdade está dentro do sistema cristão, então, segundo Chung, buscar ou dizer que se pode aprender verdade de outras religiões ou de outros sistemas de pensamento seria considerado pecado. A fonte faz uma distinção bem importante aqui. Não é que se deva ignorar outras visões de mundo. A ideia é que se pode usar a cosmovisão cristã, aqui é tida como verdadeira, como uma ferramenta para analisar e avaliar as outras, mas nunca para aprender delas como se fossem fontes de verdade por si mesmas. Certo. Mas o que tudo isso quer dizer na prática? A parte final do argumento usa um exemplo bem cotidiano para mostrar as consequências dessa forma de enxergar o mundo. Para trazer essa ideia para a nossa realidade, o argumento usa um cenário bem comum, que já deve ter acontecido com muita gente: uma ida ao dentista. O próprio Vincent Chung conta uma experiência que ele teve, recebeu diagnósticos completamente opostos de 2 especialistas sobre ter ou não uma cárie. Ele usa isso para ilustrar um ponto maior.
Se nem em algo que parece ser tão objetivo existe um consenso, como é que se pode confiar no conhecimento humano? E aqui a gente chega na conclusão final de todo o argumento. A única rocha firme no mar de incertezas seria o que é chamado de revelação divina. Qualquer conhecimento que venha de fora disso, seja de um médico, de um engenheiro, de um filósofo, é, na melhor das hipóteses, incerto. No fim das contas, essa perspectiva toda nos deixa com uma pergunta fundamental. Se uma visão de mundo defende uma única fonte de verdade absoluta, como é que a gente equilibra isso com as outras fontes de conhecimento que encontramos todos os dias? A questão não é só onde buscar um conselho, mas como a gente decide em qual realidade confiar.